Meus irmãos, minhas irmãs, você que está conosco na rede, né? Eu quero pensar um pouquinho nesse momento, e eu quero se utilizar de um texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, né? Na terça-feira eu utilizei o texto de Atos dos Apóstolos no capítulo de número 21, e hoje eu quero utilizar aqui do capítulo de número 20. Versículo de número 7 até o versículo de número 12, né? Está registrado da seguinte forma, né? A epígrafe diz assim: a ressurreição de Eutico em Troade, né? E versículo 7 a seguir diz assim: no primeiro dia da semana, reunidos para o partir do pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Levaram vivo o jovem, e o que muito os consolaram. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra do Senhor, o que eu quero pensar com vocês nesse momento, né? Mais especificamente esse versículo 7, né, que vai nos dizer que Paulo vai reunir o povo com um objetivo. O primeiro objetivo que ele tinha era o repartir do pão. E o segundo era que ele estava anunciando sobre o porvir, ou seja, sobre o dia seguinte, né? E na realidade ele estava dando algumas instruções, e dependendo da versão que você usa da Bíblia, vai um pouquinho mais além, vai dizer assim: ele estava exortando aqueles que estavam ali. Então, e vai aparecer então a figura desse moço, desse jovem que se chama Eutico, que ele chega, quem sabe, lá do seu trabalho, mas enfim, ele vai para onde está o ambiente, aonde está o partir do pão, aonde está a instrução da palavra, né? Mas o cansaço da vida fez com que ele pegasse num sono, ele dormisse. E o que vai me chamar a atenção é que é a localidade onde ele está, né? Ele está numa janela. Aqui seria mais ou menos um prédio de 3 andares, e ele estava exatamente no último piso, lá no terceiro andar, na porta da janela, né? O que muitas vezes tira o nosso foco de vida? São as preocupações com o amanhã, né? Às vezes nós estamos tão preocupados com o amanhã que nós deixamos de viver a totalidade do hoje. Às vezes nós estamos aqui, né,
reunidos aqui. Hoje estamos em poucas pessoas, somente 5, aqui se utilizando aqui do templo, mas quantas e quantas vezes você veio para o templo, estava aqui, numa reunião de domingo, num culto que nós normalmente chamamos culto da família. Eu costumo dizer que é um culto de celebração a Deus, junto com a família, né? Mas que você estava aqui presente, você até levantou a mão, você até, glória a Deus, talvez você derramou até uma lágrima, você agradeceu, você contribuiu, de alguma forma, você reviu um irmão, reviu uma irmã, deu até uma palavra de ânimo, né? Ou uma palavra de exortação, se fosse necessário, né? Mas o seu coração, na realidade, não estava voltado para esse momento aqui, mas a sua mente já estava cativa lá na segunda-feira, porque lá na segunda-feira, quem sabe, você precisa levantar muito cedo, 3, 4 horas da manhã, e você já estava pensando então nisso. Você já estava pensando qual seria a sua trajetória durante o dia seguinte. E quando você está na trajetória do dia seguinte, você não vive o hoje. Então você não vive o melhor de Deus. Você não vive naquele momento a mensagem que Deus envia aos seus. Porque estamos pensando num amanhã, né? E pensar no amanhã nos gera alguns problemas. Pensar no amanhã, viver